Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós e para colocá-lo em sintonia com a sabedoria de Deus que ocupa todo o universo. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A mensagem do programa de hoje traz amparo e aponta caminhos aos corações cansados. No quadro Sou Feliz, confira como José Daniel Mack, aplicando o que aprendeu na Associação da Prosperidade da Aceite ou Noie, conseguiu saldar uma dívida de R$1,5 milhão em apenas um ano. Como trilhar de forma alegre e agradável a jornada da vida será o tema da palestra do preletor Ennio Masaaki Hara. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Aceite ou Noie, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Aceite ou Noie mais próxima de você. O maior dos milagres é você conseguir se sentir o tempo todo na presença de Deus. Junto dele, todo o resto se torna possível, com certeza. Em nossa mensagem de agora, veja-se como filho de Deus e bem próximo dos seus domínios. Muito obrigado às pessoas que assistem Aceite ou Noie na TV. Permita-me adentrar aos seus lares mais uma vez para estudar junto sobre a educação dos filhos. E hoje vamos aproveitar esse livro, Orientação para Mães, e no primeiro capítulo já fala sobre descubra a natureza divina dos seus filhos. Não é? Realmente, nós falamos que todos os nossos filhos são filhos de Deus, então, se descobrir a natureza divina dos seus filhos, olha, você vai ter muita felicidade de ter esse filho, né? Mas, para que esse filho lhe dê toda essa satisfação, naturalmente nós temos que educar os nossos filhos. Então, aqui está escrito assim: muitas mães se preocupam demasiadamente com seus filhos e, consequentemente, lhes transmite vibrações mentais negativas. Por que negativa? Por causa da preocupação, não é verdade? Mas então, primeira coisa que nós gostaríamos de pedir a vocês que nos estão assistindo, acredite que seu filho é filho de Deus e que provisoriamente Deus colocou às suas mãos para que você eduque, para que seus filhos possam, né, crescer através da sua orientação. Então, as palavras que você vai usar para o seu filho, se você está acreditando que ele é filho de Deus, Deus tem capacidade infinita. Então, vamos mentalizar e usar sempre essas palavras. Meu filho, você é filho de Deus, então você é inteligente. Essa palavra vai trazer um conforto para seu filho, ele vai acreditar que ele é inteligente e vai começar a desenvolver essa capacidade. Pode ser que demore um pouco, não é? Há alguns casos que a gente fica ouvindo e realmente ouvi outro dia um relato de um senhor que a mãe falava para ele desde criança que ele tinha capacidade infinita. Mas ele criou um certo complexo entre os irmãos, porque os outros irmãos eram mais hábeis, mais rápidos, e ele era um pouco devagar. Então ele achou que ele não tinha a mesma capacidade dos seus irmãos. O que aconteceu? Aconteceu que ele não estudou. Mas quando começou a trabalhar, notou que a diferença do salário do seu irmão e dele era muito grande, porque seu irmão tinha faculdade e ele não tinha, né? Então ele pensou assim, puxa vida, né? Eu vou ficar a vida inteira ganhando toda essa diferença comparando com meu irmão?
ele pensou, agora eu tenho que estudar. Foi um pouco tarde, mas ele despertou. E ele lembrou que a sua mãe sempre lhe dizia, você é filho de Deus, tem capacidade infinita. Começou a estudar à noite e realmente, aos 30 e poucos anos, ele já tinha formado a faculdade, se desenvolveu muito bem, né? E no dia que ele estava fazendo o relato de experiência, ele disse que já era coordenador para, né, orientar novas pessoas que estavam ingressando naquela empresa. Então, veja bem, mas aquela palavra que a mãe foi implantando, você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, né? Então, brotou um pouco tarde, mas brotou. Por quê? Porque estava no subconsciente dele. Então, aqui diz assim, né? Elas se inquietam de modo porque consideram suas crianças como filhas dos homens, em vez de considerá-las filhos de Deus. Muitas vezes, por ser seu filho, por ser meu filho, vamos dizer assim, acreditamos que é uma responsabilidade dos pais, né, se preocupar, e exageramos um pouco quando o filho tem pequenos, vamos dizer, não é defeito, mas hábitos que não são iguais aos outros irmãos. Por exemplo, se um filho não gosta de estudar, né, outro estuda e ele não estuda. Você, como pai, é lógico que você vai se preocupar com esse filho que não quer estudar. Você quer que ele, né, crie gosto para poder estudar. E nessa ocasião, que jeito que nós temos que então visualizar dentro da nossa mente, né? Para que ele goste do estudo, nós precisamos saber elogiar o estudo que ele está fazendo, né? E muitas vezes nós não temos o conhecimento como que é o mecanismo da mente de uma criança, mas o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que nossa mente tem velocidade, pode adquirir velocidade. E se quando a pessoa adquire a velocidade, ele desenvolve todo com mais facilidade. Mas para que isso comece, como desenvolver essa velocidade? É nós saber elogiar, né, a matéria que ele tem boas notas, ou a matéria que ele goste, né? Vamos dizer assim, se ele gosta de desenho, vamos elogiar o desenho que ele fez, a pintura que ele fez, a colocação, né? Se você começa a elogiar esse tipo de, vamos dizer, o trabalho que ele fez, ele fica feliz. E quando fica feliz, a cabeça começa a desenvolver bem. Mas, algumas vezes, algumas pessoas que não conhecem esse tipo de mecanismo, não é, começam a tratar o seu filho pelaquela matéria que mais ele tem nota baixa. Filho, estude o português porque sempre você tem nota baixa. Ele já não é muito, vamos dizer, simpático com essa matéria. Ainda a mãe ou pai começa a chamar a atenção por causa dessa matéria, então com certeza ele vai criar aquele complexo, não gosto de estudar. Mas ao contrário, como eu disse no início, se ele tem boa, vamos dizer, qualidade de fazer uma pintura, desenho, você começa a elogiar, que bom, nota boa que você tirou no seu desenho, futuramente você pode ser um grande arquiteto. Vamos levar a mente dele a crescer com aquela matéria que ele gosta, ele então gosta daquela matéria, ele estuda aquela matéria. E assim ele começa a estudar essa matéria que está mais, vamos dizer, sempre desenvolvida na mente dele. E quando ele chega naquela matéria, que talvez tenha um pouco de rejeição, como o português, mas como a sua mente já adquiriu velocidade, então ele vai desenvolver essa matéria também com relativa facilidade. Então não esqueça que seu filho é um filho de Deus, que provisoriamente recebemos, não é, como uma dádiva de Deus, como nossos filhos, e nós temos uma obrigação de orientar, direcionar esse filho para uma educação boa. Não é? Então vamos dizer aqui embaixo está escrito assim: porém, quem os considera filho de Deus, respeita-os e cuida deles
com todo zelo, mas sem inquietação alguma, pois sabe que Deus os está protegendo. Né? Então, vamos dizer assim, nós que conhecemos a filosofia da Seichonoye e acreditamos que são filhos de Deus, né? Mesmo que ele tenha alguns pequenos tropeços na vida, né? Ou pequenos, vamos dizer assim, notas baixas, né? Não se preocupe, tá bom? Tem um senhor que ele é, até hoje, né? Um grande dirigente da Seichonoye lá no Japão, e na sua infância ele era um bom nadador. Ele se empolgou com a natação, que um período ele treinou bastante a natação porque queria ganhar um campeonato, mas quando ele foi perceber, no seu boletim estava uma grande surpresa. Ele não tinha estudado nada e, consequentemente, o boletim apresentou 2 redondinhos ali, 0. Não é? E ainda mais, o diretor deste colégio que ele estudava era o seu pai. Ele voltou com um boletim, mostrou para a mãe. E ele tinha um irmãozinho que era bastante dedicado ao estudo. O irmão estava com nota máxima, né? E ele com nota mínima. A sua mãe olhou os 2 boletins e ficou preocupado, mas advertiu, falou: filho, seu pai é bastante otimista, seu pai, né, é uma pessoa que sabe ponderar as coisas, mas essa nota aqui você talvez tem que ficar, né, preparado para receber algumas, vamos dizer, puxõezinhos de orelha. Né? Mas acredita que quando seu pai voltou, seu irmão já com a nota máxima levou o boletim: pai, passa um visto aqui, e ele também tinha que levar o boletim, foi lá meio acanhado e entregou o boletim virado. Seu pai abriu o boletim, olhou com muito carinho e disse para ele: filho, mais do que isso você não vai cair, está no último, mas eu quero ver a sua recuperação cada mês desse ponto de partida. Veja a palavra sábia que esse pai usou, né? A sua recuperação daqui para frente, me mostre o seu crescimento mês a mês. Ele ficou com tanta vergonha, mas ele prometeu ao pai: pai, vou estudar. E realmente, isto foi no meio do ano, mas quando fez o exame, ele passou em 3º lugar da sua classe. Então, veja bem, uma palavra sábia faz com que a pessoa se estimule, não é verdade? Então, o importante é sempre nós termos essas condições de ser um bom pai, direcionar o seu filho para o lado correto de uma educação. Né? E, então, essas palavras que nós vamos usar, vamos dizer assim, para elogiar. Certa ocasião, o professor Shibuya, que foi o antigo presidente doutrinário aqui no Brasil, ele contou uma história muito interessante quando ele era professor. Foi dar umas aulas particulares para uma pessoa que tinha um filho que estava estudando inglês, e ele era expert em inglês, então foi convidado a dar essas aulas particulares. E num dia, no primeiro dia, ele pediu para esse garoto escrever alguma palavra em inglês. Por exemplo, homem e mulher, human, man. Aí esse garoto escreveu, na man, que só tinha 3 palavras, né? Ele esqueceu uma, só escreveu 2. Né? Mas o professor Shibuya, como ele era da Seichonoye, ele falou assim: olha, rapaz, você é um excelente estudante, só faltou uma palavra. Né? Quer dizer, que não reprimiu, né, esse garoto. E diz que ele deu essas aulas particulares e passou um bom tempo. E voltando à sua cidade, que ele tinha se formado, né? E passou, esse filho era um filho de um barbeiro, e a barbearia estava lá em pé, ficou com saudade, entrou lá, né? Cortou seu cabelo e perguntou para o dono da barbearia: escuta, e afinal, como está seu filho, que eu alguma vez ensinei um pouco de inglês? Ele falou: olha, graças ao seu elogio, professor,
Hoje ele é intérprete em inglês e japonês. Eu disse que o professor Shibue ficou pasmo, né? Falou, mas é verdade? Falou, sim. Olha, eu vou trazer aqui, né, as honras e mérito que ele recebeu nas aulas de inglês. Então, veja bem, falta uma palavra em 3 palavras, é péssimo. Mas ele falou, só falta uma, basta você acabar de estudar. Então, vamos dizer assim, né? No nosso dia a dia, o importante é sempre ter esse, vamos dizer, ponto de partida para poder estudar com seus filhos. Como ver os filhos? Que ideia você faz do seu filho? Acha que eles são bons ou maus? Pensa que vão mal nos estudos? Parece-lhe que gostam de estudar? Tudo isso nós falamos um pouco sobre agora, até agora, mas vamos dizer assim, sempre fiquei observando. Né? Nós precisamos saber conduzir seu filho para um bom estudo. O garoto volta da escola, né? Nesse exato momento que ele chega em casa, mãe, cheguei. Como que você vai receber esse seu filho? Filho, que bom que você voltou, né? Troca de roupa, está aqui um suquinho, toma um suquinho. Né? Ah, você gosta de jogar videogame? Hoje temos bastante videogame, né? Não é verdade? Que tal você divertir um pouco aí, né? E dar essa, vamos dizer, essa pausa daquela situação que ele estava estudando lá na escola, voltou para casa, teve um momento de relaxar, ter um suco, o carinho da mãe. Passado aí uns meia hora, 1 hora, se a mãe for inteligente, busque um assunto com um estudo, né? E fala, filho, eu vi uma matéria assim, eu escutei na rádio ou na televisão, eu assisti um programa assim, que tal, né? Nos estudos, o que você acha disso? E se você tiver a tarefa, não esqueça de fazer suas tarefas agora, já que você descansou um pouco, divertiu um pouco, né? Ele que já está consciente que foi bem recebido pela mãe, com um suquinho, com uma folgazinha de fazer as suas diversões, naturalmente ele vai pegar o livro com muito amor e carinho. Tá? Então aqui está a maneira de como conduzir o filho para buscar o estudo. E depois está escrito assim, seus filhos são filhos de Deus, que estão provisoriamente sobre seus cuidados. Dentro deles existe oculta uma capacidade ilimitada. Eu gostaria que vocês acreditem nisso. Todos os filhos, naturalmente, crescem, progridem mais do que os pais. Por quê? Por quê? Porque a situação do universo está progredindo, gente. No tempo do meu pai não tinha computador, então não adiantava falar com ele do computador, porque ele jamais imaginou o que seria esse computador, não é verdade? Mas hoje, a gente já está vendo o computador. Os garotos de hoje, quando está indo para a escola, já está com seu celularzinho e ali tem 1001, vamos dizer, diversões, recursos que muitas vezes a gente não conhece. Então, naturalmente, ele já está progredindo mais do que a gente. Então, chegar na época dos nossos netos, vamos dizer assim, a habilidade seria bem mais rápida. Né? Então, hoje, como nós estamos estudando essa matéria, né, descubra a natureza divina dos seus filhos. Faça o voto que acredite. Acredite que seus filhos são filhos de Deus e que eles têm capacidade infinita. Quando você acreditar nessa capacidade dos seus filhos, com certeza eles vão começar a demonstrar o crescimento desses filhos. E para a última, vamos dizer, mensagem, aqui está escrito assim, mesmo que um filho seu apresente algum aspecto deprovável, não é preciso preocupar. Por que não é preciso preocupar? Porque ele é filho de Deus e porque você, como pai, se você tiver uma sólida mente, né, que seu filho é filho de Deus e que você acredita nele, essa postura de você acreditar faz com que transforme, né,
o seu filho que no momento possa apresentar, vamos dizer assim, um pouco lento para compreender as coisas, ou um pouco lento para estudar, ou ele é um pouco rebelde para estudar, mas tudo isso, se você tiver a capacidade de visualizar dentro do seu filho um pensamento positivo, com certeza, por você estar com a mente sólida, conseguirá moldar o seu filho, ou melhor dizendo, direcionar o seu filho para o caminho correto, tá? Então, no dia de hoje, agradeço essa oportunidade que tivemos de conversar sobre a educação dos filhos e desejo que vocês possam adquirir este livro ou revista da Seicho Noe através do 0800 770 2600. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. As academias de treinamento espiritual da Seicho Noe são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seicho Noe espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seicho Noe. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Sou Feliz de hoje é para quem está sempre no vermelho. O José Daniel Marques estava com uma dívida de R$1,5 milhão de reais. Depois que passou a frequentar um curso da Seicho Noe chamado de Ciclo da Prosperidade, ele levou cerca de apenas 1 ano para saldar o que devia. Então, meu amigo, acompanhe e siga as dicas, pois são incontáveis os depoimentos de quem prospera aqui na Seicho Noe. Muito obrigado. Meu nome é José Daniel Marques, eu pertenço à Regional Rio Branco e à Associação Prosperidade do Núcleo Cidade Baixa, na cidade de Porto Alegre. A minha história da Seicho Noe, ou melhor, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou natural de Santa Catarina, vim para o Rio Grande do Sul em 1962 com a intenção de estudar e trabalhar aqui. Eu conheci a Seicho Noe em 2001. Naquela ocasião, eu passava por uma situação muito difícil e estava com problemas sérios em razão de uma empresa que eu tinha e que tinha ido em várias situações difíceis e, por consequência, tinha ido à falência. Eu fiquei numa situação tão difícil que, nesse momento, ou naquele momento, né,
eu não tinha recursos sequer para pagar a minha conta de luz. E a minha esposa ficou conhecendo a Seiichi Onoye e também ficou sabendo que tinha uma palestra lá na Assembleia Legislativa, onde estavam divulgando o ciclo da prosperidade. E eu fui convidado para assistir essa palestra. Naquele momento, eu conheci, então, a Seiichi Onoye. Até então, não fazia a mínima ideia de o que era a Seiichi Onoye, não conhecia a filosofia. Então, assistindo essa palestra, eu me encantei com as colocações que foram feitas pelos palestrantes e imediatamente me inscrevi naquele curso chamado Ciclo da Prosperidade. Na primeira palestra que nós tivemos no Ciclo da Prosperidade, o preletor José Zanata, que era um dos palestrantes, nos fez que cada um fizesse um pequeno relato de como estava a sua vida. E naquela oportunidade eu lembro que muitas pessoas citavam que estavam com dívidas de 10 mil, de 5 mil, que tinham problemas nos seus trabalhos. E quando chegou na minha vez, ele perguntou para mim qual era o meu problema, né? Porque, afinal de contas, quando a gente chega na Seiichi Onoye com essa idade, geralmente não se vem pelo amor, mas sim pela dor. Então eu disse para ele, olha, soma todas as dívidas desse pessoal aí e acrescenta um pouco mais, eu estou devendo quase R$1,5 milhão. E aí o pessoal que estava lá, cerca de umas 30 pessoas, fizeram vamos fazer uma mentalização aí para o seu José Daniel para que ele consiga resolver esses problemas. E aí nós começamos então a prosseguir com o ensinamento que foi nos passando, né? Ao final desse ano, ou seja, no final do primeiro ano e já lá no início do segundo, novamente nós fomos chamados para cada um novamente prestar o seu depoimento. E nessa oportunidade, muitas pessoas também já tinham resolvido seus problemas. E eu, como praticante já dos ensinamentos da Seiichi Onoye, tinha praticamente já resolvido todos esses problemas. E aí me perguntaram como que isso aconteceu, né? E aí eu citei o fato de que na Seiichi Onoye, a gente fazendo a meditação Shinsokan, pede a Deus que nos dê boas ideias e que essas ideias sejam ideias que tornem o maior número possível de pessoas felizes e que estejam dentro daquela nossa capacidade e que Deus nos dê essa capacidade, né? Ou nos dê a vitalidade para podermos expressar essa capacidade. E aí eu mostrei para eles que, estando então no ciclo da Seiichi Onoye, tendo lido já alguns dos livros, eu fui assistir a uma palestra, e lá era uma palestra de um ministro brasileiro, né, onde ele dizia que tinha vários incentivos para as empresas brasileiras e que essas empresas não estavam usando. Eu fui para o meu escritório e cheguei lá, comecei a estudar e comecei então a oferecer o meu trabalho de assessoramento. Eu sou formado em ciências contábeis, em administração de empresas, também tenho pós-graduação em planejamento, e comecei a oferecer o meu trabalho então de assessoria para essas empresas. E imediatamente, cerca de 60 dias depois, eu já tinha feito alguns projetos
e constatei que era uma atividade muito rentável e, por consequência, também ajudava muito as pessoas, porque as empresas recebiam recursos para investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Isso fazia com que elas crescessem e, por consequência, elas admitiam mais pessoas. E, dessa forma, eu, no final de um ano, já tinha praticamente saldado todo aquele débito de 1,5 milhão, que eu me deixava muito intranquilo, desesperado até, né? E a minha família, então, começou a se reestruturar novamente, os meus filhos voltaram para a faculdade, e assim a vida entrou dentro da sua normalidade. E fico grato aos colegas, aos nossos mestres, e principalmente a Seicho-no-Ie, por toda essa bagagem que eu adquiri ao longo desses poucos anos, mas que realmente talvez fossem mais importantes que todas as faculdades que eu fiz, as pós-graduações. E dentro disso posso dizer também que não percam essas oportunidades, porque nós, estando aqui, temos muitas vezes pouco tempo para realmente nos expressarmos como seres humanos. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seicho-no-Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seicho-no-Ie pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seicho-no-Ie, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso para mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular, e aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança, falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seicho-no-Ie na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seicho-no-Ie na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seicho-no-Ie na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Há algo extraordinário e feliz dentro de você à espera de uma decisão sua. O mundo, com certeza, é maravilhoso. Todos os dias ganhamos uma nova chance para criar. A vida irá florescer onde você semear o seu dom com amor. Ei, então decida agora mesmo tomar a direção da alegre e agradável jornada da vida. É a palestra do preletor Ennio Masaaki Hara. Tudo bem, né? Dia 14. Sabem o que é isso aqui, né? Palavras de Luz 2013.
E no dia 14 diz assim: aquele que abençoa será abençoado. Abençoaram hoje já? Sim? Lá em casa, antes de saírem de casa, abençoaram a família? Agradeceram? Deram um abraço? Sim, sim. Elogiaram? Sim. Todos os dias, num horário determinado, ore pela felicidade de toda a humanidade. Aquele que abençoa será abençoado. É por meio da oração que a alma evolui e a natureza divina da imagem verdadeira se manifesta cada vez mais. A verdadeira base da felicidade não é a obtenção de bens materiais, mas sim o amor que beneficia a pessoa. Aquele que abençoa será abençoado. Vamos deixar aqui o nosso muito obrigado a todas as pessoas que assistem o programa da Seite Onoye pela TV, e são muitas, né? Algumas diretamente na TV, outras pelo YouTube. Nosso muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço a todas as pessoas que moram no Amazonas, lá no estado de Rondônia, Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado, que sejam cada vez mais felizes e que vivam sempre sorrindo, como essas pessoas daqui, ó, do domingo da Seite Onoye, estão vivendo o dia a dia delas. Olha que sorriso bonito que elas têm, ó. Cadê o sorriso? E olha só, hein? Lançamento. Ninguém viu ainda, né? Alegre e agradável jornada da vida. E aqui na página 15 tem um capítulo, um item, né? Super interessante. Lendo ele assim, veio um sentimento assim, fala: caramba, eu preciso mudar o meu modo de viver. As pessoas reconhecem a bênção de ter saúde somente quando adoecem. Certo ou errado? Certo. E somente ao serem privadas de alimentos reconhecem que a vida era um paraíso quando podiam comer até se fartar. Então, que tal saborear realmente as bênçãos da saúde quando o seu corpo está funcionando bem? Antes de mais nada, agradeça a todas as partes do corpo. A todas as partes do corpo. E tem gente que é privilegiada, tem muitas partes para agradecer. Ave Maria. Eu sou uma delas. E fala aqui, olha que interessante. Primeiramente, agradecemos ao cérebro. Agradecemos ao cérebro, que trabalha sem parar com atenção, fazendo cálculos, elaborando ideias, ordenando pensamentos. E logo em seguida, ele fala aqui também, o professor Seiichi Taniguchi, que é autor desse lançamento, Alegre e Agradável Jornada da Vida, que muitas pessoas acabam criticando o seu próprio cérebro. E ele fala aqui, ó: não tenho cabeça muito boa. E tem outros que falam: sou burro. Não é assim? Sabe o que ele fala aqui? Você deve pedir perdão. Porque todo o nosso corpo é um órgão vivo, tem vida, as nossas células têm vida. E quando alguém na rua te chama, olha para você, seu burro, o que você fala? É a mãe. Agora, quando alguém fala que você é um burro, você fala: aqui, ó. Agora você mesmo vai se intitula de burro, né? Mas quem que é burro? Quem que é? Quem é você? Não é filho? Não é Deus? Não é vida de Deus? Então, quando fala eu sou burro, está xingando quem? Deus. E Deus é burro? Então, se Deus não é burro, ele é o quê? Perfeito, inteligente, sabedoria infinita. Então, logo, o meu cérebro também é perfeito e maravilhoso, né? Então, se entre nós temos assim pessoas que estão acostumadas, é só agradecer. É só põe a mão assim, ó, agradece. Quem está em casa também, viu? Quem está em casa ali, ó. Obrigado cérebro, obrigado cabelo, obrigado cabeça, obrigado. Já pensou se todos os dias nós começarmos a fazer isso? Quando a gente faz isso com um filho, por exemplo, com um neto, com um colega de trabalho, colega de escola, colega de balada,
faz um carinho, obrigado, que bom que você existe, obrigado por ser meu filho, obrigado por ser meu amigo de trabalho, obrigado por ser meu colega. A pessoa não fica feliz? Fica. Quando alguém faz isso com você também, você não fica feliz? Fica. Ficamos assim felizes. E por que nós então não proporcionamos felicidade a nós mesmos? Mas ao contrário, a gente xinga, né? Xinga, a gente se autodespreza, a gente se ignora. E aqui fala então o professor Seiichi Taniguchi, né? Então, se alguém estava fazendo assim, peça perdão, me perdoa, cérebro, células do meu cérebro, me perdoa, vocês são vidas de Deus, vocês são inteligentes pra caramba, obrigado, obrigado. E ele fala aqui em seguida, e olha que legal que ele fala aqui também, em seguida agradecemos aos olhos, e aos ouvidos. Estão fazendo isso? Não, né? Só os alimentos, né? Ou nem os alimentos. Já pensou? Sem eles? Dá para viver? Dá. Mas complica-se um pouco, não é? É. Já pensou sem a boca? Como que a gente ia falar mal dos outros? Quer dizer, como que a gente ia agradecer? Como que nós íamos dizer, eu te amo? Como nós podíamos dizer, você é a melhor esposa do mundo, né? Você é a melhor, né, filha do mundo. E também fala aqui, ó, os ouvidos. Como a gente ia ouvir essas palavras? Querida, eu te amo, como você é maravilhosa. Obrigado, obrigado, obrigado. Então vamos lá? Obrigado, meus olhos, obrigado, obrigado, obrigado. Meu narizinho, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, meus ouvidos, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, minha boca. Ah, mudou! É que coçou aqui. Obrigado, obrigado. Oh, meu Deus. Obrigado. Simples, parece coisa boba. Mas diz aqui no livro da Seiichi Onoe, não é coisa boba. Quando você tem gratidão a todas as partes do seu corpo, não adoece. Quando você tem gratidão, o que estava ruim se restabelece. E se tem alguém em casa assistindo o programa da Seiichi Onoe na TV agora, que está reclamando de dores no, sei lá, né, nos olhos, nos ouvidos, no estômago, nos rins, nas pernas, já toma um monte de remédios. Até aí não tem problema nenhum tomar os remédios. O que não adianta é ficar tomando o remédio e criticando, xingando. Vai deitar reclamando dos olhos, levanta reclamando dos olhos, vai trabalhar, reclama dos olhos, faz aquilo reclamando dos olhos. Aquilo que eu me refiro é oração, não sei o que vocês pensaram. Oh meu Deus, viu? Então a Seiichi Onoe fala, em vez de reclamar, e se tem tempo para reclamar, agradeça. E quantos minutos precisamos para isso? Alguns minutinhos rápidos. Alguns minutinhos rápidos. E quantos de vocês que estão aqui, ó, já receberam inúmeras graças, vivendo de uma maneira alegre e agradável? Quantos de vocês começaram a rir e agradecer mais, melhorou a vida? Quantos de vocês que estão aqui, praticando o ensinamento da Seiichi Onoe, melhorou o destino? Tem gente assim aqui ou não? Pode levantar a mão. Olha que bênção. Tem pessoas que pronunciam, né, 10.000 vezes o muito obrigado num dia. E tem pessoas que se curaram de doenças gravíssimas agradecendo. Eu tenho um amigo que vocês também o conhecem, o preletor José Maria Coelho, teve um problema muito sério e ele foi orientado na Seiichi Onoe. Quer resolver esse problema? Agradece seu pai e sua mãe, né? Tá bom, muito obrigado, né?
Mas aí veio, né? Mas não é só assim, muito obrigado. Você compra 1 quilo de feijão, aí você coloca 1 quilo de feijão esparramado na mesa, e grão por grão. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Diz que nunca acabava o saco de 1 quilo de feijão. E ainda mandou fazer todos os dias, né? Parece coisas bobas, né? Parece coisas bobas. Mas quando a gente agradece, entra em sintonia com o mundo de Deus. Quando a gente critica e reclama, entra em sintonia com a doença, com as desgraças. E aí é que a coisa pega, né? Então que tal agradecer? Será que tem umas pessoas me chamando ali? Aí que fala também, agradeça também ao seu estômago. Não coloque qualquer coisa no estômago. Oh, meu Deus. Então, a primeira coisa que nos é orientado, ao comer algum alimento, primeiro, agradeça. Obrigado, Deus, às pessoas que prepararam esses alimentos, as pessoas que contribuíram para que esses alimentos chegassem até a esta mesa. Obrigado, né, a todos os objetos que me serão úteis nesta refeição, as pessoas que compõem esta mesa, Deus. Obrigado, 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 né? Só que tem muitas pessoas que não dá tempo nem agradecer, né? Está com tanta fome. Aí depois passa mal, fala, ai caramba. Em alguns casos a gente tem que jogar tudo fora. Quem que me chamou aqui? Então vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Que chique. Desculpa estar de costa aqui, viu? Eu queria agradecer, dar o meu relato de gratidão a Deus, ao mestre Masaharu Taniguchi, que dia 14, a minha mãe está sentada aqui, a vovó, ela passou muito mal do intestino. Aí nós levamos no Hospital Brasil, em Santo André, e fomos lá, chegamos lá, era 9h30 da manhã, ficamos o dia todo, para resumir a história, no final da noite, ela teve que ser internada, que estava muito ruim do intestino, né, que ela tem intestino preso, e a médica tirou tomografia, raio-x, tudo, e viu que o intestino da vovó estava muito ruim, com muitas fezes dentro, né? E falou que ia ter que fazer uma cirurgia na hora. Aí nós, como conhecemos Seixonoye, aí nós negamos a doença. Começamos a orar, eu, a Raquel, meu outro filho, meu esposo, os irmãos, vovô, e começamos a lembrar da oração daquele livrinho verde, Minhas Orações, que fala, ó mente do intestino, manifesta-se, você abra a sua mente, a mente do intestino, você vai funcionar bem, a vovó é perfeita, é maravilhosa, filha de Deus perfeita. Começamos a orar e negar a doença. Resumindo, meia-noite a vovó foi internada, passou mal durante a noite inteira, vomitava muito, e nós orando, sempre lendo o Sutra, todos nós, fazendo oração do livrinho verde, Minhas Orações, para o destino despertar a mente perfeita dele. No dia seguinte, passou o cirurgião e falou, vamos fazer uma lavagem em sua mãe e fazer novos exames. Foi feito os exames e a vovó hoje está aqui na reunião. E eu falei, vamos agradecer, né? Então, vovó, muito obrigada. A vovó que ia ser operada, era para ser uma cirurgia hoje está aqui agradecendo. Levanta a vovó, por favor. Então, a vovó está aqui, hoje era para estar numa cirurgia. A gente não sabia se ia vencer, mas dentro de nós tínhamos a confiança que vovó é filha de Deus perfeita, porque é isso que a gente aprende na Seixonoye. E Seixonoye é prática. A gente tem que praticar. A gente praticando, a gente consegue tudo. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns, né, vovó? Às vezes a gente ouve essas coisas, ou fala essas coisas, fala assim, nossa, negócio meio doido, né? Agradecer, célula do intestino, muito obrigado, intestino, muito obrigado, estômago, muito obrigado, né? Mas se tem vida, quando você agradece, o que acontece? Muda. E como muda? Exemplo da vovó, né? Então, a Seixonoye fala aqui no livro, lançamento, né? Alegre e agradável jornada da vida. É esse sentimento de gratidão para com tudo e com todos. Então, para encerrar, vamos fechar os olhos um pouquinho, por favor. Em posição de oração.
Vamos lá repetir comigo, quem está em casa também, por favor. Obrigado, Deus. Obrigado, antepassados. Obrigado, papai e mamãe. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar vivendo aqui neste mundo. A este meu corpo físico perfeito e maravilhoso. Cada membro deste meu corpo, muito obrigado. Se tem alguém aqui, se tem alguém em casa que tem alguma parte do corpo, em especial agora, agradeça, por exemplo, ao meu intestino, por exemplo, a todas as células do meu intestino, muito obrigado. Quem está tudo bem, agradece a cada parte do seu corpo, cabeça, tronco, as pernas, os pés, estômago, rins. Obrigado, obrigado, obrigado. As mãos, os braços, a pele, os dedos, as unhas, os dentes. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. A cada célula desse meu corpo, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos os meus órgãos internos e externos por funcionarem perfeitamente bem. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Antepassados, muito obrigado. Papai e mamãe, muito obrigado. A esse meu corpo, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Podem fazer a posição de oração. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Em outubro, 2 eventos imperdíveis estão chegando. Nós declaramos transcender todo o sectarismo religioso e, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. E é com este sentimento de reverência que vamos participar com muita alegria e emoção do 19º Encontro Nacional em Prol da Pequena Vida, em Fortaleza, Ceará. Vamos juntos reverenciar a vida e manifestar o amor, conhecendo também o trabalho que ocorre na Fundação Grande Harmonia e no Centro de Educação Integrada de Maracajaú, CEIMAR. Instituições que aplicam a educação da vida da Seichonoye. Reeducar-se para educar. Confira o pacote preparado especialmente para você. Passagem aérea São Paulo-Fortaleza, Fortaleza-Natal, Natal-São Paulo. 2 noites de hospedagem em Fortaleza e 3 noites em Natal com café da manhã. Translado aeroporto, hotel, aeroporto e também para Maxaranguape. Visita ao Parque Aquático Manoa Parque, onde começaram as atividades da Fundação Grande Harmonia, mergulho e show cultural de Maracajaú, evento especialmente preparado para a caravana da Seichonoye, com a apresentação de danças, música, folclore e muito mais. Para informações e conhecer outras opções de pacote, entre no site sni.org.br/educadores, sni.org.br/educadores. É a Seichonoye com você em todos os momentos de sua vida. Muito obrigado! Há 8 anos, a Seichonoye do Brasil contribui com a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, através da campanha do Teleton. Espalhamos centenas de cofrinhos padronizados e estilizados por nossas sedes em todo o país, nos quais as pessoas efetuam, melhor dizendo, as suas doações. Nesta edição, temos um pedido especial àqueles que desejarem doar, para que o façam em conjunto com a Seichonoye. Assim, o sentimento caridoso alcança um duplo mérito espiritual.
Primeiro, porque 100% do valor é remetido à ACD. E segundo, é uma forma de reconhecer e incentivar a atuação religiosa dos voluntários da Seitonoye, que se doam de modo sistemático e incansável em prol da iluminação da sociedade. Então, sobe-se a nós em mais esta nobre causa social e humana do povo brasileiro que todos os anos leva a tratamento médico e fisioterapia adequada a milhares de pessoas portadoras de deficiências. Gente, o tamanho da doação você quem decide, mas sua atitude alcançará elevada envergadura espiritual. Doe também pela internet em nosso site www.sni.org.br/Teleton. Contamos com a sua contribuição, tá bom? Iluminamos nosso mundo interior com os raios de um sol divino apresentado pela janela chamada Programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia e, para finalizar, na sua oração, o bem ganha poder que em suas mãos começa a transformar o mundo. Tudo que você tocar reluzirá com um novo brilho. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus, a vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Foi um presente de Deus ter a sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.